Olá, estamos de volta em mais um Amazônia Inovadora, seu programa para falar da comunidade de inovação aqui na região amazônica. Comigo hoje aqui o Márcio Costa. Fala galera, Márcio aqui, sejam todos bem-vindos. E a gente tem um convidado mega super especial. Super autarquia, né? É uma autarquia, né? Que isso. Falar um pouquinho das nossas convidadas aqui. Não, na verdade, a gente vai logo apresentá-lo, né? Conhecido como Bragança aqui em Manaus. É um cara que tem uma história sensacional. E eu queria, Bragança, antes que falasse, te apresenta, queria que tu começasse do início. Fala pra gente onde foi que você nasceu, você é de Manaus, porque todo mundo te conhece como um cara do mundo dos negócios meio hoje, ruivo, mas né? Não é nórdico não, será? Meio nórdico, né? De repente. Mas o pessoal que te conhece do mundo dos negócios não imagina essa história tão linda, tão bonita de superação que você tem, né? Então, tudo bem, galera? Eu sou Bragança. Obrigado pela introdução aí, quase me choro, né, aqui. Bom, eu sou um manauara, nascido no bairro da Compensa, mais precisamente na Beira Rio. Muitos dizem que é um local muito perigoso, de fato, né, tem seus problemas ali a serem resolvidos. Então, a maioria das pessoas que convivem comigo, né, não sabem exatamente a origem, mas eu sou filho do seu Francisco, que era um pescador, que visitava a nossa casa, eu digo, né, umas 3 vezes por ano. E a minha mãe, que se fez pai, a Dona Maria do Socorro, é uma costureira. Então, eu vim de uma família muito humilde, né, ali na base da extrema pobreza, mas fazendo um trabalho certo, agindo da forma correta, buscando sempre fazer o melhor possível, nós conseguimos aí chegar em uns patamares muito bons e ainda pretendo ir mais longe, tá? Não, pois é. Hoje o pessoal que te conhece como diretor de operações da Amazônia Venture Builder, é isso? Isso. Mas essa história, ela não começa assim, né? Não. Como é que ela começa? Conta pra gente. Bom, como eu falei, né, eu cresci lá na Compensa, jogava bola lá na Tem saudade da Beira-Rio. Compensa? Eu sempre vou lá, sempre vou. Eu acho que é importante você sempre entender e lembrar da sua origem, né? Por coincidência, né? Nós também temos origem na Compensa. A gente também, né? Que tem origem na Compensa. Eu penso futuramente fazer um projeto social com os meninos. Olha lá, que legal. Então eu quero sim continuar estando ali e se mostrando para todo mundo que eu sempre falo que o mais importante não é o local de onde você veio, não é a sua origem, é onde você quer chegar de fato. Exato. E o que você vai fazer para chegar ali, né? Então eu comecei ali acho que eu saí da Compensa com 20 e poucos anos de idade, mas quando eu tinha 12 anos eu olhei pro lado e eu ouvi assim, os meninos que jogavam bola comigo, os pais, os avós moravam lá e eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me sair daqui, senão meu filho vai estar aqui também, né? Meu neto vai estar aqui também. Então eu queria prover algo maior, né? E eu tomei uma decisão que é simples, mas difícil, que é agir de forma correta a vida inteira. O que eu entendo, sabe? Quando você vem de uma origem muito humilde, está cercado por criminalidade, outras oportunidades de ter uma vida, entre aspas, mais fáceis, você tem que entender o seguinte, se você pisar no buraco uma vez, você não vai mais conseguir sair de lá. É bem difícil tirar o pé, né? Sim, é muito difícil. Compensa ali, é um ambiente que não é fácil, Isso. né? Mas é um grande problema que a gente vê na cidade como um todo, né? E todos os grandes centros urbanos a gente tem esse problema criminalidade, o IDH baixo, e me parece que tinha uma coisa assim em ti que apontava, né, eu quero outro rumo pra minha vida, porque né? parece que tinham caminhos mais fáceis, né? Tinha, assim, E como é que você decidiu? Qual foi a tua mola propulsora ali pra então, mudar de vida, né? eu comecei trabalhando como pintor, auxiliar de pintura em oficina de pintura mecânica, né? Então, eu sempre... Tipo lanternagem, né? Tipo lanternagem. Eu sempre precisei trabalhar para ter minhas coisas, né? Consegui a minha primeira vitória na vida, que eu falei assim, caramba, consegui conquistar isso, foi uma bicicleta. Eu juntei durante um mês o dinheiro ali, trabalhando direto, assim, até conseguir comprar minha primeira bicicleta usada, né? Então, foi a minha primeira vitória, assim, de, poxa, consegui comer o suor. Exatamente. Então, eu tive uma jornada muito empreendedora, vamos dizer, para chegar até aqui. Muito difícil, né? Além de oficina mecânica, de pintura, eu trabalhei como garçom de bares ali da Betânia, sabe? Servindo os estivadores. Os caras chegavam meio-dia lá para tomar uma dose de conhaque de alcatrão. Nessa época. Só para ativar, né, o sistema. Nessa época aí, eu consegui imaginar que tu ia estar hoje sentado dando esse tipo de entrevista para falar de negócios? Olha,
pra ser sincero, não. Mas eu queria dar uma vida melhor pra minha família. Sempre foi meu objetivo. E eu costumo dizer que o nascimento do meu filho, o primeiro, Vinícius, aos 22 anos, foi um marco para mim, foi o que me salvou, né? Porque mesmo trabalhando, na época eu já trabalhava na indústria, né? Eu fui pelo caminho que normalmente as pessoas vão, né? Virei auxiliar de produção, terceirizado de indústrias e ficava ali 6 meses numa empresa, 6 meses na outra. Mas quando veio o Vinícius, o que eu pensei? Falei, cara, eu preciso dar um futuro para esse menino, cara. De verdade, né? Não é só sobreviver, não é só, poxa, daqui a 10 anos eu vou estar fazendo isso também que eu estou fazendo hoje. Então eu comecei a estudar. Então eu comecei a fazer um curso técnico na FUCAP. E o curso era R$450 e eu ganhava R$700 por mês. Meu Deus, né? Então... Dava certinho. Sim. Então o que eu pensei? Foi, cara, não vou conseguir. Aí tanto é que no primeiro semestre já me endividei todo, né? E eu entrei na Electrolux, né? Como auxiliar de terceirizado lá na área de produção. E a Electrolux me reconheceu. Ela viu um cara que tinha muito potencial, que era muito esforçado, né? Que era muito determinado. E eles me deram uma bolsa. Todo ano a Electrolux na época dava 5 bolsas para alguns operadores que eles acreditavam que tinha o potencial de crescer dentro da empresa, né? Então, eu fui agraciado entre 1.200 colaboradores na época. E era 70% do curso técnico da FUCAP. Poxa, então eu pagava quase R$500 e comecei a pagar 70. Pô, foi maravilhoso, né? Com certeza, né? Foi uma mão na roda. Mas eu continuei trabalhando bastante lá dentro. Aí eu tenho uma história muito legal dentro dessa empresa. Eu falo que ela mudou minha vida, né? O primeiro start ali. Então, eu saí de lá depois de 7 anos com 8 promoções, já trabalhando na engenharia industrial, né, na engenharia de manufatura da Electrolux. Nessa época tu já era engenheiro, pra então. ser presidente, né? É verdade, mas nessa época tu já era engenheiro. Já tinha feito graduação. E o técnico também, né? Só que qual que é a questão lá? A Electrolux ela dá muita oportunidade, né? Virou a Electrolux agora, né? É engraçado você falar isso porque hoje o Rami Chama, que é presidente da América Latina na Electrolux, ele começou como estagiário. Então, a maioria das pessoas que viraram supervisores lá também vieram da base. Eu espero que ela continue com esse mesmo conceito, porque é importante, né? Acaba mudando a vida de pessoas ali que realmente merecem. Isso é verdade. Tem muita empresa que às vezes a gente tem um apego, né? Tem uma história que muda nossas vidas, né? Sim. Mas essa virada de chave para virar um empreendedor tem uma outra história, né? Não foi exatamente lá na Electrolux que isso aconteceu, né? Conta pra gente. Mas como eu acho também que muitos empregos, muitas vezes, é a formação que a gente precisa para se moldar um novo empreendedor. Uma escola, né? Sim. Uma escola. Eu acredito que foi uma escola para ti, mas não foi a escola para virar o empreendedor. Não. Já é uma dica, ó. Quem não tem dinheiro para fazer faculdade, ascende num lugar, lógico, você é engenheiro, mas tem outros caminhos também, né? O técnico, né? Sim. A pessoa pode fazer outros cursos. Cara, qualquer curso que tu faça que vai te ensinar algo é válido. Tu vai usar em algum momento. Eu falo que hoje, vocês fizeram uma pergunta pra mim, né, com relação o que mudaria na tua história lá. Se você pudesse ter empreendido mais cedo, você teria feito, eu digo que não. Com responsabilidade mesmo, porque tudo que passou na minha vida, em toda a minha jornada ali de 14 anos de indústria, foi necessário para formar o homem que eu sou hoje, né? Trouxe maturidade nas minhas apresentações, trouxe a maturidade na gestão dos projetos. Quando eu saí da Electrolux, eu fui para Philco Eletrônicos, trabalhei também na engenharia de processo e depois eu fui para Positivo Tecnologia e fiquei lá trabalhando na parte de gestão de projetos e introdução de novos produtos. Então, pois é, uma carreira bem estruturada, bem sólida, dentro da indústria, que dificilmente daria errado. Né? Um sucesso na CLT, que é uma coisa que muita gente quer. Muita gente quer estabilidade, não tem nada de errado. Uma escolha. Mas como é que foi esse start? Fala assim, tô confortável, tô na minha zona de conforto, tá legal, tô ganhando bem, aquele futuro que tu queria dar pro teu filho, eu acho que já tava conseguindo. Mas como foi essa virada de chave? Tu teve uma visão, assim, viu 2 caminhos, CLT, empreendedorismo? Cara, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser muito forte para vocês, né? Eu falo que... eu vou contar a história. Na época eu já estava morando num apartamento muito bom ali, 2019 e tal. E eu decidi... A minha mãe fez um jantar na casa dela, pra família, para comemorar. E durante esse jantar começou a chover e ela teve que levantar da mesa para colocar uns baldes ali para captar a chuva, né? Para não molhar a casa. Aí eu fiquei pensando, cara, faz sentido eu estar morando num local bom, confortável, e minha mãe ter que fazer isso, né? Quando chove. Então eu decidi fazer uma laje lá na casa dela. Era o dinheiro que eu tinha para mobiliar o apartamento.
beleza. Comecei a fazer isso e eu tive um problema, né? Eu não conhecia ninguém que fazia laje pré-moldada, então eu tive que pesquisar e acabei indo para o LX, escrevi laje pré-moldada. Apareceram 300 empresas que faziam isso. Fiquei uma semana negociando com as pessoas e peguei da pior forma possível a minha escolha, que foi por menor preço. Tive sorte, o pessoal fez um trabalho muito bom. E eu fiquei pensando, cara, se tivesse um aplicativo que eu pudesse contratar um prestador de serviço autônomo para fazer isso com segurança, com agilidade, que eu tivesse referência de serviços que ele já fez anteriormente. Então eu pensei nesse aplicativo e comecei a estudar desenvolvimento de software. E sozinho fiz um app feio pra caramba, porque eu não sou designer, né? Mas esse app foi importante. Sem o UX, né? Sem nada, feio. Então era um mockup, né? Então era importante para me mostrar para as pessoas a minha ideia. Serviu como MVP? Não exatamente, mas como um potencial de venda melhor, né? Uma coisa é você falar o que você pensa, outra coisa é você mostrar, né? Sim, então, realizar é sempre melhor. Quando eu entrei na Positivo, a minha chefe, a Viviane Nascimento, na entrevista ela falou assim, você tem algum sonho? Eu falei assim, tenho. Eu tenho uma ideia de um aplicativo e eu gostaria de colocar isso no mercado em algum momento da minha vida. Ela falou, tá bom. Ela morava em Curitiba, e eu aqui em Manaus, né? Então, quando foi dia 2 de fevereiro de 2022, ela mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, Bragança, olha só, vai ter um curso de formação de startups aí em Manaus. Se inscreve, quem sabe tu não consegue. Então, olha só, uma pessoa olha a dica, né? que estava lá em Curitiba sabia de uma coisa que estava acontecendo na minha cidade que eu não sabia. Né? E ficou na cabeça dela, pô, vou ajudar. Então, o que eu estou dizendo até agora? Gestores mudaram a minha vida, bons gestores, né? Na Electrolux, na Positivo. Fui lá fazer o curso, era um curso que era patrocinado pela Prefeitura de Manaus, foi feito lá no Cassina, dia 4 de fevereiro de 2022, o primeiro curso de formação de startups, onde conheci o Bruno Alencar, que é meu sócio na Amazônia Venture Builder. Mostrei a minha ideia para ele, o Bruno era um cara que tinha uma expertise na área comercial absurda, mais de 12 anos nesse segmento, e 7 anos trabalhando com institutos de tecnologia, e ele era gerente de novos negócios. Então eu falei assim, cara, eu tenho um novo negócio para desenvolver. Ele é um cara de desenvolvimento de novos negócios, faz sentido. Mas aí tu chegou, tu mostrou para ele, como é que vocês se conheceram assim? Aí ele foi... Várias coincidências aconteceram, né? Eram 500 e poucas pessoas que se inscreveram nesse curso, tinham só 40 vagas, eu fui selecionado e ele também. Então já começou ali, né? O universo de vocês. Lá foram divididos em 8 turmas e ele veio pra minha turma. Foi quando a gente se aproximou. Então eu falei assim, cara, eu quero te apresentar uma ideia minha. Ele falou, tá bom. Quando eu apresentei isso pra ele, né, depois do curso, ele falou, cara, isso aí vai dar muito certo. Eu já tenho um time pra formar pra gente fazer esse negócio acontecer. O Bruno, como gerente lá da Criatos, ele que formou um time muito forte na parte de desenvolvimento, os meninos são muito bons, e nós começamos a levar esse negócio para frente, conseguimos alguns prêmios, participamos do Capital Empreendedor, fomos premiados na Expo Amazônia Biotic 2022, e algumas startups se aproximaram da gente, falando assim, cara, eu preciso de um suporte jurídico, a gente tinha, preciso de um suporte contábil, eu preciso fazer meu aplicativo, então... Nós entendemos, que eu falo o Bruno, ele falou assim, Bragança, vem cá, nós temos uma Venture Builder na mão. Ninguém tá fazendo isso aqui em Manaus. Vamos fazer? Então, a partir de agosto de 2022, nós começamos essa jornada com a Amazônia Venture Builder. Mas, olha, não é fácil, gente. Pelo que você falou, foi uma jornada, né? Só na indústria foram 14 anos. Sim, sendo bem responsável aqui... Por várias noites ali, a gente trabalhou até de madrugada, batia a cabeça pensando, meu Deus, como que eu vou trazer recursos para casa, né? Como que a gente vai pagar esse time? O que a gente vai fazer? Tentando captar recursos. Em 2022, nós submetemos em 38 programas, foram 37 nãos. E só um sim, que foi o Capital Empreendedor. Foi onde a gente começou a mudar. Então, por mais que vocês recebam ou não, é importante a resiliência, porque você só precisa de um sim. É porque, na verdade, o que determina se o teu negócio vai para frente ou não, é se o empreendedor ele tem capacidade de aguentar o tranco até o final. Muita gente não entende, né, os nãos como falha, né? Mas no empreendedorismo não tem isso. Vamos dizer que o não é uma forma de aprendizado. Com certeza. Né? Onde você ali detecta onde você pode evoluir, melhorar. Que talvez ali alguém viu o potencial e ali também você se aperfeiçoar a partir dali, né? É verdade. Olha, você falou da Amazônia Venture Builder, daqui a pouco você vai contar um pouco dessa história e a gente volta já já. Estamos de volta com a Amazônia Inovadora. Nosso convidado hoje está contando uma história sensacional. Maravilhosa, né? Eu queria que tu continuasse essa história falando. A gente falou um pouco da origem, como foi esse momento de coragem, e você falou pra gente que teve um passo de fé, né? Quase uma irresponsabilidade. Como é que foi para começar a Amazônia Venture Builder e conciliar
com ser pai, ter que trabalhar, pagar a conta e sonhar. Como é que foi isso? Olha, sendo bem responsável aqui é difícil, cara, não é fácil. Na época, eu trabalhava ainda na Positivo Tecnologia, na parte de engenharia industrial, e muitas vezes eu estava em reunião na Amazônia VB e na Positivo ao mesmo tempo, com um fone em cada lado. Né? Meu Com Deus. 2 telas. Aí quando alguém falava Bragança, tal coisa, aí eu falava assim, perdão, eu não consegui ouvir o que você falou, porque eu não estava conseguindo prestar atenção em tudo, né? Então foi difícil. Uma das coisas que me marcou muito foi em outubro de 2022, que nós apresentamos para um grande investidor a nível nacional, dono o fundador de um clube de investimento anjo, e ele falou assim, não, cara, gostei muito do projeto de vocês e quem tá full time no negócio? Aí a Carluce tinha a empresa dela, o Bruno no Instituto e eu na Positivo. Eu falei assim, não tem ninguém full time. Ele falou assim, cara, então, poxa, se vocês não acreditam no negócio de vocês, como que eu vou colocar o meu dinheiro nisso? Como eu vou acreditar, né? Eu gostei muito, mas a gente pode voltar a conversar futuramente. Então foi um tapa na nossa cara. Nessa época, tu enxerga que ainda não existia a maturidade do negócio ou simplesmente não era o momento de estar full time? Como é que foi, assim, fazer esse gap aí? Essa pergunta é bem importante. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que não existe o momento perfeito. Nunca vai chegar. Se tu fundar uma empresa e continuar numa outra ao mesmo tempo e esperar o momento perfeito, você nunca vai sair, né, dessa parte. O que vai acontecer é que você vai continuar no CLT e tá tudo bem, mas a tua empresa, o teu sonho vai finalizar ali. Entendeu? Então, o que aconteceu? Em dezembro de 2022, eu tomei uma decisão, conversei com o Bruno, meu sócio, com a Carluce, e falei assim, cara, eu vou sair da Positivo e vou ficar full time na operação. Mas a gente tem 4 meses para monetizar. Se não monetizar... Nessa época aí vocês já estavam... 4 meses, o que era 4 meses? Era o teu recurso financeiro? Nessa época, assim, ó, do dia que nós abrimos a nossa conta no Cora, que foi em agosto, até fevereiro de 2023, a nossa conta não veio nenhum centavo. Nós tirávamos dinheiro do bolso para manter as operações. Então, a gente não tinha faturamento nenhum, né? Não acontecia. Então, quando eu falo assim, nós temos 4 meses para monetizar, era trazer recurso para pelo menos pagar um prolabore mínimo para mim e continuar na operação. Sim. Eu tinha um recurso guardado, eu sempre fui um cara muito responsável com relação às minhas finanças, mas eu falei isso pro Bruno, ele falou, não, a gente vai conseguir. Então eu saí dia 27 de dezembro de 2022, quando foi em fevereiro de 2023, apareceu o primeiro investidor, que o nome dele é Jefferson Helena, ele é um engenheiro da indústria, há muito tempo. Apresentei o negócio para ele falou assim, Bragança, eu vou investir. Cara, eu fiquei eufórico quando o cara falou isso. Eu vou investir. Aí eu falei assim, não, beleza. Na época nós tínhamos uma rodada aberta de 10% do negócio. Ele perguntou qual era o valor, eu falei 12 milhões de reais. Tínhamos ali 5 startups, né, junto conosco. Ele falou, não, beleza, eu quero. Aí eu falei, tá, mas você vai querer quantos por cento? Ele... 1%. Foi um balde de água fria, né? Mas, então, o primeiro investimento da Amazônia Venture Builder foi 20 mil reais. Eu falei assim, não, tá tudo bem. Esse dinheiro, nós chegamos até a fazer um empréstimo para um dos empreendedores, tirar o nome do Serasa, que a gente estava tentando buscar um recurso para ele, não conseguia pôr restrição de nome. Então, foi usado da forma correta. Pagou um desenvolvedor para ajudar também um outro aplicativo. E, a partir dali, eu acho que as coisas começaram a dar certo. Vieram mais 6 investidores, né, CPFs ali, colocando cheques de 50, 70, 80 mil. Então, manteve a nossa operação. E em maio de 2023, nós chamamos a atenção do grupo FCJ. Pois é, essa parte aí que eu queria que você falasse. Tá. A Venture Builder, então, começou como um negócio incipiente, mas pouco tempo depois chamou a atenção de um grande player, Sim. né? Como é que isso aí aconteceu? Na verdade, peraí, hoje quanto vale a Amazônia Venture Builder? Bom, nós somos a Amazônia Venture Builder SA, então é uma sociedade anônima de capital fechado. Nós emitimos 1 milhão de ações na hora da abertura da SA, cada ação no valor de R$18. Então, o nosso valuation hoje é de 18 milhões de reais. Um sonho que começou há bem pouco tempo, de 20 né? mil saltou para... Interessante você falar eu isso. queria ter colocado esses 20 mil no começo, né? Interessante você falar isso porque, assim, ó, quando o Jefferson ele fez o investimento de 20 mil na Amazônia VB, ele perguntou, Bragança, daqui a 5 anos, quanto que vai estar valendo a tua empresa? Vale 12 milhões hoje. E daqui a 5 anos? Eu falei, Jefferson, mostrei as projeções, mas nós estaremos valendo
20 milhões de reais. Ele falou assim, bom, vou colocar 20 mil, não vou fazer nada, só pelo investimento, eu vou ter 200 mil reais daqui a 5 anos, beleza, investiu. Só que com o lançamento da SA, já incorporada ao grupo FCJ, a empresa já vale 18 milhões. Então, praticamente, o que eu prometi para ele em 5 anos, ele teve em 10 meses. Nossa. Mas vocês... Crescimento astronômico. Isso, exatamente. Difícil, né? Encontrar, né, Márcio? Eu queria voltar no tempo também. Também queria voltar no tempo, mas não te conhecia nessa época. Mas ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Eu queria depois que tu explicasse isso daí pra gente, A tá? galera de casa também consegue investir? Consegue sim, a gente vai chegar lá. Depois fala disso. Então fala disso. Me diz uma coisa. FCJ, como foi que surgiu isso na tua vida? Bom, a jornada do empreendedor, ele tem vários momentos críticos ali, né? Então, nós tivemos uma reunião num sábado, foi uma discussão sobre a questão de eu estar full time ou não na operação, porque tinha pouco recurso, eu tinha que pagar o meu salário, né? Nem era muito, tá? Aí, o que aconteceu? Eu fiquei chateado, né? Falando assim, pô, vocês têm que entender que é necessário e tal. E na madrugada... Um dia depois, na madrugada de domingo para segunda, eu comecei a submeter em vários grandes players, apresentando o Amazônia VB, ia no site, contate-nos, somos uma Venture Builder da Amazônia, temos tantas startups, fazemos isso, não temos concorrentes aqui. Submeti na Dell, na Google, na FCJ, porque eu busquei e era a maior referência em Venture Builder da América Latina. Na hora que eu submeti nesse site da FCJ, era 3h45 da manhã, foi a hora que eu fui dormir. Quando foi 7 horas da manhã, eu acordei, fui tomar café, 7h10 eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Olá, eu sou o Júlio César Gomes, diretor comercial da FCJ. Quero agradecer ao seu contato pelo nosso site. Tenho interesse em conhecer a empresa de vocês. Vamos marcar uma reunião hoje às 13 horas. Os caras são muito eficientes, cara. Muito eficientes. Não à toa eles são o que são. Mas é uma coisa que fica aí... Sem burocracia. Sem rodeio, né? E uma coisa que fica aí pro pessoal de casa é que ninguém sabe o que mundo quer. Sim. Já imaginou se tu não tivesse colocado a cara pra... Vou atrás de alguém aqui. Sim. Provavelmente não teria conseguido, né? Tem que semear, né? Isso é muito importante. Eu acho que falando sobre a nossa jornada, isso só mostra que eu tinha um aplicativo, mas não sabia o que fazer com ele. Sozinho, se eu não tivesse buscado pessoas para me ajudar também, eu tava na indústria e tá ok. Mas não tinha colocado esse sonho em prática, né? Então, conheci o Bruno, conheci a Carluce, depois veio a Alessandra Pacheco, que é advogada, e agora a FCJ. Então, foram várias pessoas que tiveram que entrar nessa jornada para realmente construir e tornar esse sonho em realidade, né? Então, com relação ao FCJ, nós, na época, lá em maio, nós viramos parceiros de negócio. A FCJ tinha atuação no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Israel, Inglaterra, México, mas não tinha atuação na Amazônia. Então, eles estavam sendo cobrados por isso. Por isso que veio o interesse muito rápido também. Então, qual que era a ideia naquela época? Era que a Amazônia Venture Builder fosse a representante comercial da FCJ. Fechando algum negócio aqui, nós éramos comissionados. E tudo bem. Só que em setembro teve uma oportunidade que viriam para cá o Marcos Knúcio e o Paulo Justino, que são presidente e vice-presidente do grupo da holding, para visitar o maior investidor do grupo FCJ que mora em Manaus. Então, um grande empresário, não vou abrir agora, né, quem é essa pessoa, né? Todo mundo já entrou em lojas dele aqui e... nós vimos uma oportunidade, então nós bolamos um plano, falamos assim, cara, vamos fazer um evento para esses caras. Então nós fizemos o Amazon Innovation Day, fomos na Centep, olha a Centep de novo, aqui na nossa vida. Apresentamos lá na Centep, eles patrocinaram o evento, foi lá no Cassina em setembro, a FCJ se apresentou para o ecossistema de tecnologia e inovação Manauara. Inclusive, eu nem gosto desse nome, ecossistema, tá tudo bem. Então, durante essa jornada, nós tivemos algumas reuniões com grandes empresários aqui de Manaus, donos de faculdades, grandes empresas de varejo, e entre uma ida em hotel, a restaurante, a reuniões, veio uma proposta dentro do meu carro, falando assim, Bragança, eu e o Justino, nós temos uma proposta para vocês. Nós entendemos o trabalho que vocês estão fazendo aqui, é um trabalho sério, viemos para conhecer também, e nós queremos... adquirir uma parte da empresa de vocês, então a nossa proposta é de incorporação da Amazônia Venture Builder ao portfólio oficial da FCJ, que na época eram 50 Venture Builders e conosco agora são 51. Era uma proposta irrecusável, como tal nós não recusamos. Foi importante demais essa entrada, porque a FCJ trouxe um framework, toda uma estrutura que ela construiu e também uma inteligência de negócios que foi construída durante 10 anos, durante a jornada da FCJ.
que é uma jornada linda também. Então, hoje, nós somos a única empresa que está fazendo esse trabalho de fato aqui na região amazônica. Nossa atuação não é só Manaus, é Amazonas e toda a Amazônia Legal também. Tá, me diz uma coisa, você falou que é em toda a Amazônia Legal, como é que tu enxerga? Você não gosta da expressão ecossistema, né? Você já explicou o porquê, mas explica o pessoal que está nos assistindo que você não gosta da expressão, só para eu poder fazer a minha pergunta. Acho que a maioria das pessoas que trabalham nesse segmento de tecnologia e inovação aqui na nossa região chama, né, de ecossistema de tecnologia. Né? Eu não gosto dessa expressão porque no ecossistema tem um predador e tem a presa, né? E eu entendo que nós temos muitas oportunidades aqui, não só de a parte comercial, mas também de captação de recursos e onde todo mundo pode crescer juntos. Então eu chamo de movimento de inovação e de tecnologia, é o que a Amazônia está fazendo aqui, a Amazônia VB está fazendo aqui. Tá. Então nesse movimento, nesse ambiente de inovação e tecnologia na região, o que tu acha que não tem tantos founders ainda aqui na região e como é que você vê o mercado de Venture Capital aqui para cá? Antes dele responder, eu fiquei observando a própria história do Bragança, é interessante. Ele se preparou, ele teve uma ascensão, mas ele teve que ficar antenado para oportunidades, né? Porque eu acho que você não sabia o que era uma Venture Builder antes, né? Não fazia ideia. Não sabia o que era uma road como FCJ, né? Mas tu ficou antenado e ficou, vamos dizer, se dispôs ao novo. Sim, exatamente. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? De partir para algo novo, né? Uma inovação. Que às vezes é uma mudança de paradigma, de mentalidade. Inclusive tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele diz que uma mente, quando ela se expande para uma nova ideia, ela nunca mais retorna ao tamanho original. Então, isso que você falou é importante. Se você tem um sonho, cara, estuda sobre isso, pesquisa, vê oportunidades. Quero até dar um spoiler aqui, que você pode conseguir recursos para uma ideia que você tem, mesmo não tendo nada hoje, nem CNPJ aberta, valores de 86 mil, 50 mil, 70 mil reais a fundo perdido, que significa que você vai receber um recurso de uma grande instituição e não vai precisar devolver. Não, depois eu queria que tu você trabalhar numa ideia daí, sua, né? Isso é muito importante. Depois eu queria que você explicasse isso daí detalhadamente. Tá, mas responde a minha pergunta. Como é que tu enxerga o meio ambiente local aqui? Região Norte, que a gente tá falando. Bom. Manaus tá legal, Manaus tá atrás, assim, dos outros estados da nossa região? Manaus está à frente, né, é uma metrópole, nós temos a questão da Zona Franca de Manaus e a lei de informática, que ela obriga empresas que têm produto final aqui a destinar 5% do faturamento total para projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é uma vantagem competitiva. Por que nós não temos hoje uma grande startup ali rodando o mundo, né, com origem daqui da nossa cidade? Eu acredito que era a questão de governança mesmo. Né? Quando um empreendedor ele pega R$1 milhão e aquela decisão de usar o recurso está totalmente na mão dele, ele pode usar de uma forma que não seja tão adequada. Então, por exemplo, na Amazônia VB, nós trabalhamos com conselhos administrativos, criamos comitês, conselhos tecnológicos, para tirar aquela decisão da mão de uma única pessoa. Então, nós colocamos pessoas maduras dentro desse conselho e eles ajudam o empreendedor a destinar melhor esses recursos. Aqui também existia exatamente o ecossistema, né? Então, teve muitas empresas que engoliram outras, né? Tem muitas pessoas que estão fazendo um trabalho há muito tempo aqui e acaba sendo uma barreira de entrada para novos empreendedores. Nós buscamos sair desse ecossistema e não começar a crescer ou tentar fazer alianças aqui internamente. Nós fomos para fora. Tem uma outra frase do Einstein que eu gosto muito, que ele diz que a maior insanidade do homem é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Exatamente, eu adoro essa frase. Você falou, não gosta do ecossistema, mas o ecossistema existe, né? O ecossistema existe, mas as empresas que estão conosco participam de um movimento. É um movimento que todo mundo se ajuda, que cresce junto. Não tem predação. Isso é a melhor coisa que tem. Tem muita ainda tecnologia que às vezes é grande e vai absorvendo os pequenos, né? Sim. Pra não abrir concorrência, para não deixar eles crescerem. Tá. Sem citar nome, né? Você disse que... Muito comum isso. Você falou que Manaus tá legal, né? E o que falta, então, para esse movimento expandir para o resto da Amazônia? Muito boa pergunta. Interior, periferia. Principalmente interior. Tem tanta gente com ideia legal, sabe, com vontade de fazer coisas. Boa. Por que a gente não consegue ver isso chegar lá? Sim. Talvez essa questão do P&D, ela criou uma cultura um pouco complicada para desenvolvimento de empresas, né? Porque o P&D, você consegue um recurso muito interessante, você tem dever de rodar durante 12 meses, e no final do projeto, olha, tá aqui, usei, obrigado, adeus.
sabe? Não tinha uma continuidade. Eu acredito que com essa vinda da FCJ, ela pode pegar esses projetos que começaram a amadurecer com recursos de P&D e transformar isso de verdade numa empresa, abrindo mercado no restante do Brasil. Inclusive, nós já estamos conseguindo fazer isso com uma startup daqui, que o nome é Corió. Próxima etapa é acelerar. Exatamente. Acelerar e abrir mercados. Tornar a empresa madura o suficiente para conseguir expandir o seu produto para o restante do país. Tá certo. Olha, o papo tá muito bom, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. Não sai daí. Estamos de volta, a conversa tá muito boa. Mas eu tenho uma pergunta pro Bragança. A galera de casa, seja um adolescente, seja alguém que tem uma ideia de um novo negócio, ou alguém que já está na terceira idade, para começar, para entrar nesse ambiente de startup, começar um novo negócio. Primeiro, tu acha que tem idade? A pessoa chegou com 40 anos, não pode mais empreender, tu acha que tem idade para isso? Quais são os caminhos, os meios, como é que a pessoa pode começar? Essa pergunta é importante. Bom, eu acredito que não tem idade, sabe, para começar a empreender. Eu falo por mim mesmo. Meu primeiro CNPJ eu abri aos 38 anos de idade. Então, há 1 ano e 2 meses, ou 2 anos atrás, mais ou menos, né? Então, até então, eu era um cara focado totalmente na indústria e as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Eu tenho mais um exemplo de que idade não importa. Nós temos um empreendedor que chama Jadson Maciel. Ele é o fundador da Alt, uma startup que tem um produto que faz limpeza de rios e igarapés aqui na Amazônia. É lá do teu portfólio, essa empresa. Do nosso portfólio. Legal. Certo. Inclusive, nós recebemos um recurso agora via programa prioritário. Não posso abrir a empresa que fez o investimento, no valor de 1,5 milhão de reais. Olha que legal. Isso garante a operação da Alt pelos próximos 12 meses, uma maturidade maior também. E o cara tem 50 anos de idade, cara. Então não tem idade, né? Não tem idade. Eu garanto que ele é mais pilhado que muito menino jovem, Com né? certeza. Não, Cara, eu vejo um problema, eu particularmente vejo um problema nessa questão de inovar e começar novos negócios, porque muita gente fica ali, tá querendo entrar em algo disruptivo. Só que, se falando de inovação, muitas vezes a gente tem que buscar onde outros não enxergam. Sim. Começar da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso bairro. Então, tem muitas coisas que poderiam ser desenvolvidas e tratadas como inovação que não necessariamente precisa... Porque, na verdade, o pessoal fica pensando, eu quero inventar alguma coisa e vai mudar o mundo. Gente, você só tem que resolver uma dor. Resolve uma dor, uma coisa simples, não precisa ser complicado. Sim. Mas só que tirar essa ideia do papel também é difícil. Sobretudo por uma questão de dinheiro. Sim, também. O smart money só aparece para quando o negócio já tem um certo nível de maturação. Quando não tem esse nível de maturação, eu tô com uma ideia, quero fazer uma coisa, só que eu tô com 0 de recurso. Só tô com tempo. Tem solução para isso? Tem solução, gente. Olha, é importante que, se você tem um sonho, como eu falei, comece a estudar sobre isso, né? Assiste vídeos no YouTube sobre a questão de tecnologia, segue pessoas que são influentes nesse segmento no Instagram, não só no Amazonas, mas fora também. Mas se você só tem uma ideia e você não sabe o que fazer com isso, além de estudar sobre o processo de startups e de empreendedorismo, tem algumas oportunidades aqui na Amazônia para você captar recursos, mesmo com a ideia de vocês no papel, sem um CNPJ, que vai trazer uma grana para vocês. Eu vou falar de 3 aqui. Então, peraí. Já vamos preparar para fazer aquele corte. Olhe para aquela câmera e devagar, destrinche isso pro pessoal que tá em casa, por favor. Legal. Fica esperto, viu? Essa dica aqui ninguém dá, tá? É de ouro, vai lá. Importante. Importante, põe aí, importante. Então, o que eu vou falar sobre pessoas que estão com um projeto, que estão em ideação, que estão buscando recurso, mas não sabem o que fazer para conseguir esse recurso. O que eu indicaria? O programa Centelha da FAPEAM é um programa que ele destina 86 mil reais para 50 empresas aqui na Amazônia anualmente, para empresas em ideação. Então é um recurso não reembolsável. Você submete no site programacentelha.com.br. Você vai participar de 3 etapas de avaliação, ficando entre os 50 primeiros. Olha a oportunidade. Você recebe esse recurso para colocar o seu negócio para rodar, né? Nós temos outro também, que é o Sinapse, que ele investe em projetos de bioeconomia também, que podem estar em ideação. São 70 projetos que recebem 70 mil reais de recurso
para fazer com que aquelas ideias saiam do papel. E nós temos a Softex, que é uma gestora de programa prioritário também, de P&D aqui em Manaus, que destina R$50 mil para até 10 ou 20 empresas, também em estágios de ideação, para fazer com que essas ideias virem projetos. Para quem já tem projetos mais maduros, eu recomendo que vocês façam pesquisas na FINEP, no próprio CNPq, para conseguir bolsas, para financiar esse negócio para vocês, tá? Agora, para quem já tem um projeto, que já tem CNPJ, que já tem algo ali para mostrar, um MVP, que é o mínimo produto viável, eu diria para você o seguinte: a Amazônia Venture Build está aberta para vocês. Vocês podem acessar o nosso site, que é o amazoniavb.com, fazer a submissão do projeto de vocês, que nós entraremos em contato para a gente ter um entendimento se faz sentido para o que nós estamos buscando, para a nossa tese, e se fizer, você estará junto conosco nessa jornada. Então, a pessoa pode chegar e submeter direto para vocês para passar por uma avaliação. Exatamente. Isso tá. mesmo. Aquela pessoa do começo, você falou uma coisa importante. Só uma coisa rapidinho, Márcio. A pessoa pode fazer isso de qualquer parte da região amazônica? Excelente. Hoje nós somos a única Venture Builder do Grupo FCJ na região amazônica. Então, nós atuamos em toda a Amazônia Legal. Nós temos submissões hoje do Acre, do Pará, do Amapá, e estamos sim abertos a qualquer grande ideia, grande oportunidade que estiver, e podem contar conosco para fazer com que esse negócio tenha sucesso. Ótimo. Onde que a pessoa busca, por exemplo, educação? Por exemplo, muita gente ouve falar, parece difícil. Startup, hold, ambiente, ecossistema, são palavras, então... É o startupês. Uma educação inicial, o que você indica para o pessoal de casa? Olha, eu gosto muito do programa Sebrae Startups. É uma plataforma online que você se inscreve e tem mais de 400 cursos de diversos segmentos, inclusive que falam sobre tecnologia, inovação e startups. Então você pode começar estudando sobre isso, é como se fosse uma plataforma de cursos online de fato, né? Você pode, se você não conseguir assistir o vídeo inteiro agora, você volta outro dia para terminar e você recebe um certificado no final. Acessem Sebrae Startups. É muito bom. Pago? É totalmente gratuito, cara. Totalmente gratuito. E se você quiser algo presencial, eu recomendaria o Sebrae Tech e também... uma boa iniciativa mesmo. Buscar iniciativas na Centep, no site da Prefeitura de Manaus, que eles sempre fomentam esse mundo do empreendedorismo também. É legal quando o Estado, né, ele se ocupa em criar pessoas, um ambiente que pessoas possam empreender, né? Eu sou fruto disso. É uma prova, é um case de sucesso, né? Sim. Mas olha só, a gente chegou aqui, falou, pessoas que têm ideias, que estão iniciando, mas para aquela pessoa que já tem alguma coisa que não tá, olha, eu acho legal, mas eu não quero desenvolver produtos, nada. Eu quero pegar o meu dinheiro e eu quero ver se isso aqui vira um bom negócio. Dá para fazer isso lá com a Venture Builder? Então, hoje na Amazônia Venture Builder, nós temos 20 startups associadas. Então, são empresas de vários segmentos, na parte de cosméticos, aplicativos de serviços, limpezas de rio, e nós temos, por exemplo, uma empresa que faz descarbonização de grandes frotas de caminhões a diesel, que é a 3 Elementos, né? Uma empresa que tem fábrica no Distrito Industrial, faturou mais de 1,8 milhão de reais ano passado, tem clientes como a Bemol, Porto de Chibatão. O que eu quero falar com isso? Tem uma diversidade de oportunidades para quem está querendo entrar, fazer um investimento anjo nessas startups, tá? Então, eu sempre costumo dizer que quanto maior o risco, maior o retorno. Tá, peraí, rapidinho. Você falou investimento anjo. Explica pro pessoal de casa o que é investimento anjo. Quando eu falo investidor anjo, você faz um investimento numa empresa que está em estágio inicial, né, um aporte, essa empresa pega esse aporte e se desenvolve. Lá na frente, daqui a 1, 2, 3 anos, você acaba recebendo os seus recursos com uma atualização financeira muito interessante, né? Então, falando sobre a Amazônia Venture Builder, nós estamos abertos também a investidores anjos. Eu vou citar um exemplo do nosso primeiro investidor, pode ser? Pode. Nosso primeiro investidor foi o Jefferson Helena e, como eu falei, né? Investiu 20 mil reais e hoje ele tem 180 mil de patrimônio conosco em menos de um ano de investimento. Que lugar nenhum do mundo dá isso, né? Somente empresas de tecnologia trazem essas oportunidades. Tá, mas então, ainda dá tempo de quem está em casa nos vendo assim, falar assim, eu quero participar disso? Com certeza. Não sei inovar, mas
tenho dinheiro para investir. Com certeza. Eu vou deixar o meu telefone. Pode, ó, tá aparecendo aqui. Para vocês podem entrar em contato conosco ou pode seguir o nosso Instagram, que é o Amazônia_VB, ou me seguir no Instagram para conversar, f.brag. Nós conversamos e alinhamos essa questão aí, como pode ser feita essa entrada. Nós falamos que a Amazônia VB é um avião, né, que onde nós temos o nosso time, que são comissários de bordo, e as nossas startups, e a nossa road que fica na torre de comando, que dá o direcionamento para esse avião chegar no sucesso mais rapidamente. E esse avião ainda tem vaga, eu convido todos vocês a entrarem nessa jornada junto conosco. Tá. Então, para essa jornada ter sucesso, essas empresas têm que chegar num nível de maturidade bem grande. A gente tem expectativa de unicórnio aqui na Amazônia? Ou esse ser mitológico não existe na Amazônia? Olha, Boa pergunta. Então, eu acredito que dentro da Amazônia VB eu tenho minhas apostas, tá? Eu não vou falar para não causar ciúmes. Por favor. Mas eu acredito também numa empresa de um amigo meu, que é o Hélio Souza. Que é a Navegan, né? A Navegan, ela tá indo muito bem, ela tá com proposta de internacionalização também no Canadá. Então, eu acredito que eles, por já estarem no mercado há mais tempo, podem ser o primeiro, né? Porém, eu tenho algumas dentro da Amazônia VB que eu acredito também que daqui a 3, 4, 5 anos também estarão nesse nível, né? Para quem não sabe, Unicórnio é uma empresa que vale $1 bilhão, né? Então, eu acredito que nós podemos ir. Nós temos uma oportunidade gigantesca a ser explorada aqui ainda. Então, as pessoas falam que o tesouro do mundo está aqui e eu acredito muito nisso. Então, pegando empreendedores interessantes, que criam projetos interessantes e com o auxílio da holding, que é a FCJ, que tem mais de 10 anos nesse segmento, que é a principal referência nessa parte de desenvolvimento de startups aqui no Brasil e no mundo, nós conseguimos fazer com que uma iniciativa que nasceu aqui, com pessoas daqui, realmente escalem isso até chegar nesse nível de ser um unicórnio também. Primeiro unicórnio da Amazônia. Primeiro unicórnio da Amazônia. Bora ver essa corrida aí, né? Como é que vai ser? Imenso, né? Por exemplo, os interiores. Já tem alguma startup do Agrotech? Tem algumas startups do Agrotech. Tá, isso daí é uma coisa legal. A gente fala muito em essa tecnologia do dia a dia, aplicativo, tá dentro do telefone, mas, gente, o PIB do Brasil, ele gira em torno do agro. Também. Por que a gente não ouve falar tanto de Agrotech? Porque eu acho que, primeiramente, nós não temos essa cultura tão enraizada aqui, né? Quando você fala em startups que trabalham nesse segmento de agro, e eu vou falar sobre as startups que estão dentro do portfólio da Road FCJ. Você tem startups do portfólio de vocês lá? Não, eu tô falando aqui de holding FCJ, sim, tá? A FCJ, ela tem 51 Venture Builders ao redor do mundo. Cada Venture Builder tem um segmento. Então, nós temos, por exemplo, a Novo Agro, que é uma Venture Builder focada em startups do agronegócio. Dentro da Novo Agro, nós temos uma startup que ela está indo num caminho bem interessante, chegando próximo de $1 bilhão de valuation, que é a startup Arado. Nada mais é do que um marketplace de hortifrutis. Então, você, dono de restaurante, pode comprar qualquer tipo de hortifruti ali dentro daquele aplicativo e eles fazem a entrega para você. Você não precisa mais ir na feira, fazer aquela compra. E é um leilão reverso também, né? Então, tem essas oportunidades no agro, sim. Tem empresas que trabalham com drones para fazer verificação de pragas em áreas, né, de pragas ali. Então, tem muitas tecnologias que são aplicadas no sul, sudeste, ali no centro-oeste, que nós podemos trazer para cá também com o auxílio da Hold. E por que não desenvolver aqui, né? Implantar uma cultura, né? IA, IoT, tem muita coisa para auxiliar, né, no caso. E tem fomento, né? Tem fomento e tem muitas iniciativas interessantes aqui. Eu vou voltar a falar aqui do 3 Elementos e eu vou falar da ASA também, Por favor. A 3 Elementos, ela é uma empresa que ela produz o Arla Mauá. Ele é um aditivo químico que ele é adicionado dentro dos motores, dos tanques de motores a diesel, e ele reduz em 80% as emissões de gases poluentes. Então, hoje eles têm clientes como Porto de Chibatão, Bemol, Bertolini, uma empresa que faturou 1,8 milhão ano passado, e está desenvolvendo uma plataforma agora para fazer auditoria dessas reduções de emissões, né? É uma empresa que eu apostaria ali lá na frente a realmente, né, virar um unicórnio. Outra startup que eu gosto bastante é a ASA, Amazon Sky Assistance.
eles desenvolveram drones que vão fazer vigilância de perímetros de condomínio. Então, os drones sobem, ficam voando ali ao redor dos muros do condomínio com inteligência artificial, câmeras infravermelhas. Se tiver uma movimentação estranha, ele já avisa a central. Então, ele trabalha na prevenção de sinistros, vamos dizer assim. Só que nós entendemos hoje, olha só como é a pivotagem do negócio. Nós entendemos hoje que isso é muito interessante para condomínios, por exemplo, como o Jardim das Américas, ou então o Jardim Europa, que fica com o fundo para mata, né? Mas por que não aplicar isso em presídios? Né? A maioria dos presídios ficam em área de mata e ele já vai verificar se tem pessoas ao redor daquela mata. Isso é interessante, né? Em escolas. Também pode ser aplicado, né? Para a questão Locais, de segurança, né? de perímetro. Na verdade, parece que, assim, ele falou um termo aí do startup, pivotagem. Pivotagem, gente, é quando você dá uma mudança. Uma mudança. A gente fala muito isso no basquete, né? Isso. Mas é uma coisa curiosa, né? Às vezes a gente acha que encontrou um market fit, mas na verdade percebe que tem muita oportunidade. Exatamente. Olhando por outro lado, né? Aconteceu isso com vocês na Amazônia Venture Builder em algum momento? Aconteceu pela história no início ali, né? Éramos a Good Job, um aplicativo. Aí quando nós entendemos, nós já tínhamos contrato com mais 3 startups dentro de um outro aplicativo, não fazia sentido. Foi quando nós vimos, cara, nós somos uma Venture Builder. Entendi. Mas você falou, eu fiquei curioso. Que fim deu o teu startup, o teu aplicativo? Tá, o meu aplicativo ele tá pronto, tá disponível na Play Store, mas nós estamos realizando testes internos. Nós conseguimos recursos do próprio Centennial, né, 86 mil para desenvolver, então nós contratamos desenvolvedores para finalizar ele, e hoje nós estamos num edital que é o Avança Mais Amazônia da Softex, como eu falei anteriormente, que são 50 mil para 10 empresas aqui na Amazônia, e esse recurso ele será usado para fazer a criação do dashboard operacional, onde nós vamos fazer o controle das operações do aplicativo. Então, eu acredito que em 2 meses nós podemos lançar esse negócio no mercado para o público maior aí. Então, daqui a 2 meses tu já sabe que tu tens que voltar aqui. Pode deixar. Para lançar o aplicativo. Para lançar o aplicativo, não é isso? É um prazer. Tá certo. Eu queria, assim, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta, que é como é que tu enxerga o futuro desse ambiente de inovação aqui na região amazônica? Eu vejo como muito promissor, né? Vocês ouviram a história da nossa empresa, da Amazônia VB, onde nós chegamos. Eu acredito que daqui a 5 anos nós teremos pelo menos 50 startups dentro do portfólio da Amazônia VB, desenvolvendo esse negócio e exportando tecnologia amazônica para o restante do país e para o mundo também. Eu acredito que é o futuro. Essa área de desenvolvimento de software, de tecnologia, Big Data, pode trazer grandes ganhos em tempo médio ali, vamos dizer. Existe o risco, mas a oportunidade é gigantesca porque nós temos o Mar Azul aqui na nossa região. Os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia. Então, por que não mostrar o tesouro que nós temos? Precisamos fomentar principalmente conhecimento, né? Exatamente. Porque para ter essa mudança cultural tem que ter conhecimento. Eu acho que passa muito por uma nova... recondicionar a cabeça das pessoas, sobretudo essa próxima geração, que a gente é tudo cachorro velho aqui, né? Tentando aprender um truque novo, mas tem que mostrar para esses meninos, né? Que há um futuro. Sim. Sobretudo quando você lembra da sua história, né? Você imagina aquele menino que estava todo pintado, que tu era auxiliar de pintura. Conseguia imaginar esse futuro? Não, mas é importante você sonhar maior do que você é hoje, né? Então, peraí, isso aí é sensacional. Vamos preparar a câmera aqui, abre o coração e fala isso daí, que eu acho que isso é uma mensagem, mensagem sensacional para quem está nos vendo, sobretudo, não importa onde você está, né? Você pode sim chegar onde você quiser, então a palavra é sua, Bragança, por favor. Bom, ele fez a pergunta sobre onde eu esperava estar quando eu era auxiliar de pintura. Se eu esperava chegar aqui, né? Não esperava, mas eu trabalhei muito e eu agi durante a minha vida inteira certo para estar preparado para o que aconteceu até então. E eu acredito que nós vamos chegar mais longe ainda. Então, você que tem um sonho, que quer prover uma melhoria de qualidade de vida para sua família, cara, não desiste. Corre atrás dos teus sonhos, se junta com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Eu sempre uso a matemática. Se você é um cara que está numa situação ruim e você se junta com outra pessoa que está numa situação ruim, mas se vocês querem ir longe, menos com menos é mais. Se você é um cara bom, que você se junta com outro cara muito bom, mais com mais é mais também. Agora, se você é um cara
que tá numa situação boa e se junta com um cara que não tá bem, que não quer exatamente o que você quer, não vai dar certo. Então procurem pessoas que estão olhando pro mesmo caminho que vocês. Propósito. Tem que ter o mesmo propósito. Não desistam, sejam resilientes, não vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Mas que vocês podem conseguir alcançar todas as metas que vocês têm hoje e até ir além. Gente, isso que é mensagem, né? Pra gente finalizar. Excelente. Eu Chave de ouro, né? Eu queria Cereja muito do agradecer a presença de vocês aqui. De verdade, o Márcio tá sempre aqui, então não precisa agradecer tanto que ele volta no próximo programa, né? Márcio, tuas considerações finais. Rapaz, eu só quero agradecer esse programa maravilhoso, a presença do Bragança, né? Ele trouxe uma história Sucesso, inovadora, né, cara? Inspiradora, né? Inspiradora. Me inspirou também, fiquei inspirado. Então, quero agradecer você de casa, né? E agradecer o Leonardo, todo mundo aí. Tá, Bragança, suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de apresentar a Amazônia Venture Builder em primeira mão, que eu acho que é o maior propósito aqui, e também essa jornada empreendedora que pode ser replicada e eu espero por todos vocês que estão nos acompanhando aí. E é isso, muito obrigado. Então é isso, gente. A gente se encontra no próximo Amazônia Inovador e muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.